Agravam-se a cada dia as consequências sociais da aplicação das receitas ditas de austeridade. O setor financeiro e os grandes grupos económicos continuam a acumular lucros colossais e continua a insustentável extorsão de recursos nacionais por via dos juros da dívida soberana de países como Portugal. Neste cenário, há uma pergunta que se impõe. Até quando vão os senhores desta União Europeia continuar a esticar a corda? Vêm agora propor, no chamado Pacto para a Competitividade, mais ataques a salários e direitos sociais, o aumento da idade de reforma, maior precariedade laboral. E querem impor, através da governação económica, tudo isto contra a vontade dos povos. Mas a luta dos trabalhadores, que prossegue e que se intensifica por essa Europa fora, demonstra-nos que este caminho de regressão civilizacional não é inevitável e que um outro rumo é possível e necessário. Queremos daqui saudá-los, uma vez mais, pela coragem e determinação. As inúmeras ações de luta, greves, protestos, manifestações, em especial a manifestação da CGTP do próximo dia 19 em Portugal, são razões de esperança e de confiança num futuro melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Os combustíveis fósseis asseguram hoje a larga maioria das necessidades de energia primária à escala mundial. Mais de 80% no seu conjunto, o petróleo 34%, carvão 26%, gás natural 21%. Estes recursos têm, como sabemos, sido explorados a taxas muito superiores às das suas taxas naturais de reposição, o que faz com que se perfile no horizonte o seu inexorável esgotamento. A situação do gás natural é comparável à do petróleo, com a diferença de que a sua distribuição se encontra mais limitada e o seu transporte e armazenamento são mais difíceis. É urgente, por isso, uma diversificação das fontes de energia. Não há soluções milagrosas e é necessário que as reservas de combustíveis fósseis ainda disponíveis sejam geridas muito criteriosamente, com sabedoria e parcimónia. Mas sejam quais forem as alternativas que se venham a encontrar para o aprovisionamento energético, é quase certo que o consumo global de energia terá de diminuir em relação aos níveis atuais. E daí não vem necessariamente grande mal. É para este cenário que temos desde já que nos preparar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Entre as lições a extrair da atribulada gestão da gripe H1N1, há que reconhecer a necessidade dos países disporem de sistemas de saúde públicos e de serviços de extensão na área da saúde pública aptos a intervir numa gama alargada de domínios, como sejam a avaliação de informação sobre a medicação recomendada em caso de emergência sanitária, especialmente em situações pandémicas, a elaboração e a avaliação de estudos científicos independentes da indústria farmacêutica sobre a eficácia, a segurança e a relação risco-benefício das vacinas e medicamentos antivirais e sobre os grupos-alvos recomendados. Também o reforço da capacidade em termos de gestão e antecipação de riscos e ao nível da investigação e desenvolvimento nestes domínios, bem como em matérias de medidas preventivas de saúde pública. Importa também, e por fim, reforçar a cooperação entre diferentes serviços nacionais e entre estes e as instituições e organizações internacionais e regionais relevantes. Muito obrigado. Gracias. Obrigado, Sr. Presidente. A cooperação no domínio da fiscalidade, sendo importante e necessária, não deve ignorar o facto da política fiscal ser um instrumento fundamental de política económica e social, na definição da qual pesam óbvios critérios e valorações políticas. Não cabe, por isso, à União Europeia exportar a chamada boa governação no domínio fiscal, como muito bem refere a relatora. A soberania dos países em desenvolvimento, as suas escolhas e opções, atendendo à sua situação e condições específicas, devem ser inteiramente respeitadas. Duas notas relativamente a dois assuntos candentes. Primeiro, os chamados acordos de parceria económica, que vêm sendo impostos aos países em desenvolvimento, apesar das suas resistências, para além de outros graves prejuízos, colocam um fortíssimo constrangimento sobre os sistemas fiscais destes países. Segundo, os paraísos fiscais, que aí continuam e que levam à perda pelos países em desenvolvimento todos os anos de receitas equivalentes a 800 mil milhões de dólares, segundo o relatório. São dois exemplos paradigmáticos da incoerência das políticas da União Europeia face aos proclamados objetivos no domínio da cooperação para o desenvolvimento. Gracias, senhor. Obrigado, Sr. Presidente. O relatório em discussão cita abundantes exemplos das consequências desastrosas da liberalização do comércio mundial no setor agrícola. Não esconde que a agricultura tem sido utilizada como moeda de troca de outros interesses, nomeadamente dos interesses dos grandes grupos industriais e dos serviços da União Europeia nas negociações conduzidas na OMC. Mas fazendo
não retira daí as consequências que se impunham. Entre outras, que o comércio internacional se deve orientar para uma lógica de complementaridade e não para uma lógica de competição entre países, produtores e produções. Que é necessário uma agricultura planificada, orientada para a salvaguarda da soberania e segurança alimentares de cada país. Uma agricultura e uma planificação que contrariem a perigosa anarquia da produção para um mercado liberalizado. Era mais do que declarações pias e inconsequentes, era isto que se impunha, foi a isto que o relatório não soube ou não quis dar. Obrigado, Sr. Presidente. O déficit de proteínas vegetais na Europa, provenientes de culturas proteaginosas, é uma manifestação mais dos desequilíbrios gerados pelas políticas agrícolas e comerciais vigentes. Esta dependência tem consequências diretas no plano da segurança e qualidade do abastecimento alimentar às populações e tem aumentado de forma preocupante a vulnerabilidade dos produtores de gado face à volatilidade dos preços das rações. Há que adotar um conjunto de medidas que incentivem a produção de proteaginosas, apostando especialmente na produção local e em cadeias de abastecimento curtas, de forma a superar os atuais déficits e a diminuir progressivamente as importações. Estas medidas podem incluir formas de apoio específico a sistemas de rotação de culturas, a serviços de extensão agrícola, à investigação e desenvolvimento, entre outras. Mas este problema não pode ser pretexto para a criação de outros maiores. Assim, não se justifica qualquer afrouxamento na aplicação do princípio da precaução e na tolerância zero quanto à presença de organismos geneticamente modificados. Esta discussão sobre as dificuldades de acesso a matérias-primas como as terras raras é indissociável do atual estádio de evolução da economia mundial e da crise sistémica em que estamos mergulhados. A crise que nos anunciaram como sendo financeira é, na realidade, uma crise mais vasta e global. É uma crise que radica também no confronto entre o crescimento económico, tal como entendido pelo capitalismo, e um planeta Terra que é generoso, mas que é finito. É também nesta incapacidade para entender a natureza e os seus limites que radicam as causas de um sistema, o capitalismo, que tudo subordina à dinâmica do lucro e da acumulação. Mas a natureza tem, de facto, os seus limites. A evolução para um mundo policêntrico, do ponto de vista económico e político, abre caminho à ascensão da competição por recursos. Desperta e alimenta conflitos de que as guerras cambiais e comerciais a que vimos assistindo são sintomas preocupantes, mas não isolados. Outras guerras se perfilam como ameaça de presente e de futuro e é também de tudo isto que se fala quando discutimos o que hoje aqui nos trouxe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Comissária, há mais de 2 décadas que a União Europeia tem acordos de pescas com a Mauritânia. Desde há 15 anos que estes acordos incluem objetivos explícitos no domínio da cooperação para o desenvolvimento sustentável do setor das pescas na Mauritânia. A pergunta que hoje se impõe é quais os resultados práticos destes acordos. O setor das pescas na Mauritânia mantém-se num nível de desenvolvimento muito incipiente. A modernização e desenvolvimento da pequena pesca costeira e artesanal e das indústrias relacionadas com a pesca. O desenvolvimento das infraestruturas portuárias e a melhoria das condições para o desembarque de pescado. O desenvolvimento de projetos na área da aquacultura, a melhoria do controlo e vigilância no mar. Tudo isto foram objetivos que ou não saíram do papel ou que pouco avançaram ao longo das últimas 2 décadas. Tudo, ou quase tudo, se resume a transferir somas de dinheiro a troco do direito de explorar os recursos do país, que é assim privado das mais-valias que obteria se fosse ele próprio a explorar esses recursos, desde logo ao nível da transformação e da venda do pescado. Perde assim a Mauritânia, perde ao nível da criação de riqueza, da criação de emprego, do seu desenvolvimento, autonomia, soberania e independência. É especialmente incompreensível a inexistência de instalações adequadas para o desembarque de pescado ao longo de mais 600 quilómetros de costa da região central e meridional do país. O que faz com que parte substancial do pescado capturado nas águas da Mauritânia seja desembarcado nos portos de outros países. Há que reconhecer o falhanço da política de cooperação da União Europeia neste domínio e há que proceder a mudanças profundas, envolvendo as autoridades mauritanas na discussão, se o que queremos é uma genuína e profícua cooperação para o desenvolvimento. Muito obrigado.